E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E bom, não é exatamente um vídeo. Hoje eu resolvi trazer um podcast, variar aqui os conteúdos para vocês. Então, vocês não estão me vendo, mas vocês estarão me ouvindo ao longo desse podcast. E bom, hoje eu resolvi vir falar aqui sobre um assunto muito importante, que é renúncia. Eu vim te falar aqui sobre o que é renúncia e por que ele é muito importante e deve existir na sua caminhada com Deus. Então, desde já, eu espero que você goste desse vídeo, que ele te ajude de alguma forma na sua caminhada aí com Deus, na sua vida espiritual, e que esse vídeo aqui também possa esclarecer mais ainda esse assunto para você. Então, desde já eu te peço para se inscrever aqui no meu canal, para ativar o sininho, assim toda vez que eu postar vídeo novo, você já recebe uma notificação. E também quero te pedir para deixar o seu like aqui embaixo, comentar o que você achar sobre esse assunto e compartilhar aí também com seus amigos. Compartilha aí com uma pessoa que precisa ouvir sobre esse assunto. E é isso, gente. Sem mais enrolações, bora pro assunto de hoje. Esses dias aqui eu estive passeando pelo YouTube. Eu sou uma consumidora de conteúdos aqui nessa rede. Eu amo assistir vídeos aqui no YouTube. E eu passei por um vídeo que, assim, era muito curioso, porque o título desse vídeo era, se eu não me engano, Evangelho Personalizado. Sim, esse era o título. E aí esse título me pôs a pensar muito, sabe? Porque eu vi como a gente está vivendo um evangelho personalizado nos dias de hoje. A gente está vivendo um cristianismo personalizado. E eu falo isso porque é a nossa realidade, que muitas pessoas querem viver, querem ser cristãos, querem viver uma vida com Deus, mas querem fazer as coisas à sua maneira. E isso não é legal. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu quero falar o porquê que quando a gente entrega a nossa vida a Deus e começa a nossa caminhada cristã, a gente nasce de novo, a gente se torna uma nova criatura e a gente renuncia a muita coisa e a gente deixa de viver a nossa vida para viver a vida que Deus tem para nós. A gente deixa de viver as nossas vontades para viver a vontade de Deus. E o cristianismo personalizado é o contrário disso. É você assim, você vai renunciar a algumas coisas, mas outras coisas específicas você não vai renunciar porque você não quer. Então aí você vai começar a viver sua vida com Deus do jeitinho que você quiser, a sua maneira. E isso está acontecendo muito. A gente pode observar isso à nossa volta ou em nós mesmos. E então eu resolvi abordar esse assunto aqui porque, sim, é um problema isso, sabe? Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu me tornei cristã, por exemplo, e pra mim é facinho ficar sem álcool, então não tenho dificuldade com isso. Mas assim, é puxado pra mim, por exemplo, deixar de vestir certos tipos de roupa, certos tipos de peças de roupa. Então, assim, eu não vou usar a bebida, mas eu não vou abrir mão das peças de roupa, porque pra mim o cristianismo se vive aqui no coração e roupa não tem a ver com caráter, com vida com Deus. Então, eu não vou precisar fazer essa renúncia, sabe? O exemplo talvez que eu tenha dado aqui não tenha sido muito claro e também depende aí de religião para religião. Mas o que eu tô querendo dizer com isso é que a gente tá pronto para abrir mão de muita coisa na vida, sim, que é fácil. Mas tem coisas que a gente sabe que precisamos renunciar, mas a gente não renuncia porque a gente não quer sacrificar, a gente não quer abrir mão. E é quando uma pessoa chega e fala pra gente que a gente precisa renunciar, a gente fica pé da vida, a gente não quer saber e a gente quer viver a vida com Deus dessa forma, sabe? Mesmo que a gente saiba que aquilo é pecado, mas a gente vai continuar fazendo aquilo e falar assim, Deus vai me entender, cristão é aqui no coração, então não tem problema, eu vou continuar fazendo isso, sabe? Não é assim que funciona. Eu não sei se vocês conseguiram me entender, sabe? Eu às vezes me embolo nos exemplos. Acho que vocês conseguiram me entender. Outro exemplo é na música. Eu consigo ficar sem escutar, assim, certo estilo de música, porque eu não gosto. Por exemplo, eu consigo ficar sem escutar rock, porque eu não gosto. Mas eu não vou parar de escutar hip hop, porque é um estilo que eu gosto de ouvir. Mas eu sei que que cristão é aqui no coração, então não preciso abrir mão disso e eu posso ouvir normalmente. Eu não sei se vocês conseguem me entender, sabe?
sabe? Mas não é assim que as coisas funcionam. E é aí que entra a importância da renúncia. Porque de renunciar é importante. Renúncia não é nada mais, nada menos que abrir mão, que deixar uma coisa. E na vida cristã, renúncia é abrir mão, é deixar velhos hábitos, manias e entre outras coisas que te fazem se afastar de Deus e que prejudicam a sua vida espiritual. Quando a gente fala de renúncia, falar de coisas que a gente não tem uma queda por ela, uma tentação forte, falar de coisas que é fácil de abrir mão e renunciar, é ok. Mas se tocar naquele assunto que você sabe que é difícil renunciar e que você sabe que precisa renunciar, mas você não está renunciando, aí começa a doer, começa a machucar e a gente começa a ficar chateado e às vezes fica de mal com o irmão que pregou que a gente precisa renunciar àquilo, sabe? Renúncia tem que ser feita na nossa vida por completo. E principalmente nas áreas mais que às vezes são mais difíceis, são as coisas que a gente mais precisa renunciar. Eu vou te dar um exemplo também. Há poucos dias eu vi na internet uma pessoa, ela era uma pessoa transexual e eu não sei se vocês sabem o significado, que é uma pessoa que, por exemplo, nasceu com um gênero, mas ela se identifica com outro gênero. E também ela faz algumas cirurgias e para ter o corpo do outro gênero e assim poder ser essa pessoa. Eu não sei se a minha explicação tá muito boa, mas bom, essa pessoa era um homem e ele se identificava como uma mulher e ele fez aí as cirurgias para ser uma mulher e tudo mais. Não tô tentando não ser homofóbica aqui, tá bom? Eu só tô dando um exemplo aqui pra você. Aí essa pessoa, ela se converteu e ela se converteu ao cristianismo, ao evangelho, à vida com Deus. E aí ela começou a renunciar a ele mesmo. Então essa pessoa cortou o cabelo, fez cirurgia para retirar prótese e outras coisas. E essa pessoa se batizou e tudo. E aí eu fui ver os comentários do vídeo, do post ali, e eu vi algumas pessoas comentando assim: ah, mas você não precisa fazer isso, você não precisa abrir mão do seu corpo, de quem você é para isso. Jesus te aceita como você é, então você não precisa fazer isso, não tem necessidade. E é aí que a gente se engana. Eu falei assim, cara, é aí que a gente se engana, porque quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, a gente se torna uma nova criatura e a gente não vai viver mais a nossa vida e sim a vida que Jesus quer que a gente viva, sabe? Então assim, Jesus te aceita como você é. Isso não é mentira. Jesus, ele te chama para você chegar nele como você é. Então, sabe, independente dos problemas, dos pecados que você estiver cometendo, Jesus, ele vai te aceitar do jeito que você está para chegar nele. Mas quando você chegar nele e entregar a sua vida nas mãos dele, você tem que mudar. Aí você vai ter que nascer de novo e ser uma nova criatura. E é claro que ele não vai continuar te aceitando assim. Ele te aceita como você é, para que ele possa te moldar, para que ele possa te fazer ser uma nova pessoa, mas você tem que ser uma nova pessoa, você tem que se transformar, sabe? E aí eu tive refletindo muito sobre isso, porque é uma coisa assim que a gente precisa falar sobre. Tem mais uma coisa também. Tinha uma coisa que eu costumava aconselhar pessoas, que é: siga seu coração, seja feliz, faz o que te faz bem, seja livre, não importa o que você faça, desde que você seja feliz. E eu mordi a minha língua com esse conselho, porque depois que eu fui refletir mais sobre vida com Deus e renúncia, depois que eu comecei a viver isso na prática, eu vi que esses conselhos não são conselhos que vêm de Deus, e sim são conselhos diabólicos. Esses conselhos não passam de mentiras do inimigo para tentar te enganar. Então não tem essa de siga seu coração, faz o que te faz feliz, não importa o que você faça, seja feliz. Não é assim que funciona. Por quê? Porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso e é mentiroso. Então não siga o seu coração, sabe? Mas tem essa coisa, então eu não posso ser feliz nem nada disso, claro. E eu dava muito esse conselho, só que eu vim perceber que esse conselho não passa de uma mentira bem enfeitada, que quando você fala siga seu coração, soa bonito, parece uma coisa muito boa,
Mas na verdade não é. Quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, a gente tem que viver a vontade de Deus, a gente se torna uma nova criatura, então não são as nossas vontades que a gente vai viver. Só que muitas pessoas não estão preparadas para isso, para essa conversa, para essa renúncia toda. Algumas pessoas elas acham um absurdo viver dessa forma, e tem pessoas que simplesmente se apegam tanto que não querem renunciar. Não existe vida com Deus sem renúncia, a gente tem que aceitar isso, sabe? Jesus deu a vida dele na cruz pela gente, então o que é a gente entregar certas vontades e desejos que a gente sabe que não são bons, que não nos vão fazer bem no futuro, por Jesus, entende? A gente também tem que dar a nossa vida por ele e viver para ele, porque não faz sentido você viver. Não existe vida feliz, vida boa sem Jesus. Não tem como você ser feliz, Claro que não quer dizer que você vai deixar de seguir suas vontades, que você vai ser infeliz. Se alguém te falar isso, não acredita, porque a Bíblia mesmo fala que a vontade de Deus é boa e agradável para aqueles que creem nele. E é nessas vontades de Deus que a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. Porque a felicidade que o inimigo te apresenta pode até aparecer assim bonitinho, que é assim tranquilo, que é coisa boa, mas na verdade é uma felicidade passageira e que tem como resultado perdição, morte, isso é coisa ruim, mas a verdadeira felicidade ela está presente no cumprir da vontade de Deus. Então, a vida com Deus não é sobre emoção e sentimento, não é só aqueles arrepios, aqueles sentimentos que a gente tem quando a gente está louvando e tudo. Vida com Deus também é sobre renúncia, sobre luta, é sobre dificuldade, porque tem essas barreiras também que vêm na vida, essas provações. Mas vida com Deus também é renúncia, como eu já falei para vocês. Então, a gente também tem que estar disposto a abrir mão do velho eu. E tem muito essa coisa de que tem um texto na Bíblia. Eu lembro dos textos, mas eu não lembro onde. Mas eu vou procurar. Mas esse texto diz assim, eu não me lembro muito bem, mas acho que fala assim. Mas a outra parte dizia assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E então, aí a gente tem que estar disposto a matar o nosso eu todos os dias da nossa vida. E eu também li uma frase que fala assim, eu pensei que no dia do batismo eu havia matado meu velho eu, mas eu descobri que o infeliz sabe nadar. E então agora todos os dias eu tenho que matar. Isso é muito real, gente. Todos os dias a gente tem que tem que matar nosso orgulho. E eu sei, às vezes é difícil porque o inimigo também vem com as tentações, vem as provações, mas com Deus a gente pode vencer. Eu vou contar para vocês um dos meus testemunhos com renúncia, que é em relação de roupa e calçado. Quando eu comecei a caminhada com Deus, assim, antes de eu me batizar na Igreja Adventista do Sétimo Dia, para quem não sabe, eu sou adventista, eu estava começando os meus estudos bíblicos e eu já tinha princípios com roupa. Eu fui criada desde a infância pela minha mãe a aprender que uma mulher tem decência no vestir. E eu tinha algumas regras e eu aprendi a me vestir assim desde pequena. Mas mesmo assim ainda tinham deslizes no meu vestir. E aí no início da minha vida com Deus, dessa caminhada aí mais profunda, que foi uma época que eu comecei a mergulhar ainda mais no conhecimento sobre Deus e na vida com Deus, eu senti no meu coração que eu precisava renunciar roupas e calçados e que Deus queria que eu fizesse essa renúncia. Para além de sentir no meu coração, tiveram pessoas que chegaram a mim e que falaram sobre isso, sem essas pessoas saber que eu estava sentindo isso. E eu recebi vários sinais assim. E aí eu falei, eu preciso fazer essa renúncia. Então, eu não me lembro bem que dia era, mas eu acho que era um sábado. E eu me sentei em frente, eu tinha uma mala de madeira, onde eu guardava as minhas roupas. E eu tinha assim, muita roupa mesmo. E aí eu me sentei e eu fiz uma oração. Eu falei, Pai, olha, eu não faço ideia o que eu vou fazer aqui, o que eu vou tirar, o que eu vou deixar, mas eu sei que o Senhor sabe o que eu preciso deixar, então eu vou entregar nas suas mãos. Só me guia e me mostra cada peça que eu tocar, que eu tiver que renunciar, toca o meu coração. E aí eu comecei a tirar as peças da mala. E aí começou a luta, porque
tinha muitas peças de roupa que eu amava, que eram as minhas preferidas, que eu usava várias e várias vezes, que eu me sentia muito linda usando. E eu não sabia, mas eu tinha um probleminha de vaidade com roupa. E aí, quando eu pegava nessas peças, eu sentia que eu tinha que renunciar. Depois de algumas peças eu comecei a chorar. Assim, eu chorava de alívio e ao mesmo tempo de dor de estar renunciando coisas que eu amava muito. Mas eu falei, não, a vontade de Deus tem que vir primeiro. E aí, assim, involuntariamente eu comecei a cantar um hino. E é aquele hino, tudo entregarei. Acho que é assim que é o nome. Tudo, ó Cristo, a ti entregarei, tudo entregarei. Quase todas as minhas peças favoritas saíram. Eu tirei muita roupa mesmo. Gente, sabe, eu fiquei com muita pouca roupa. E eu era uma pessoa assim, que eu gostava de ter muita roupa porque eu tinha mais opção. Eu estava acostumada com ter muita roupa. E assim, eu tinha opções e tudo. E eu era muito vaidosa quanto a isso, sabe? Eu gostava de estar vestida bem chique. E às vezes tinha roupas que estavam ali que eram sensuais, sabe? E quando eu tocava nessas roupas, eu sentia que eu precisava abrir mão. Tirei essas roupas e, assim, foi uma luta enorme. Porque, assim, quando eu comecei a me vestir do jeito que Deus queria que eu me vestisse, eu me estranhava, eu me achava esquisita. Minha autoestima, assim, baixava muito. Mas, assim, foi uma peleja enorme. E até os dias de hoje eu tô pelejando, sabe? Sempre tô querendo dar uma limpa no meu guarda-roupa. Tirar peças que eu sei que não estão de acordo com os meus princípios e dos princípios que Deus tem pra mim. E aí eu achei que parou até aí. Mas aí eu senti no meu coração que eu precisava renunciar a calçados também. E eu tinha uma coleção de saltos, cores diferentes, saltos de estilos diferentes. E eu senti no meu coração assim, você vai renunciar a todos os saltos que você tem, seja baixo, seja alto, seja colorido, qualquer um, você vai renunciar. E eu recebi também essas pregações através de uma pessoa. Assim, difícil, gente, mas foi necessário e assim, é uma coisa que eu consegui abrir mão da noite por dia, porque eu tirei essas roupas e esses calçados, mas de vez em quando eu ia ali e pegava mesmo assim e falava, não faz mal, eu vou usar. Mas Deus me deu umas bronquinhas aí e aí eu abri mão completamente. E assim, hoje eu não me vi perfeitamente, ainda tenho algumas coisas que eu sei que eu tenho que assim, tirar e eu vou tirar. Mas quanto a calçados já resolveu, eu deixei os saltos de lado. E eu tô contando esse testemunho pra vocês que foi muito difícil, sabe? No início foi muito difícil me adaptar porque eu me sentia feia, eu não me sentia muito bonita sem essas peças de roupa e tudo isso. Mas foi questão de tempo, depois disso eu comecei a aprender a amar o jeito que eu me vestia. Eu via o propósito por detrás, eu via os motivos, eu via os princípios, eu via o porquê daquilo e aquilo me motivava a continuar a seguir esse estilo. E é aí que entra a parte do domínio próprio. Renúncia tem muita ligação com o domínio próprio, porque para você conseguir renunciar e se manter constante, você tem que ter domínio próprio. E assim, renúncia acontece em todas as áreas da vida. Talvez Deus te peça para renunciar a uma coisa e a outra pessoa ele te pede para renunciar a outra, sabe? Cada um de nós temos as nossas lutas, temos os nossos apegos. Então isso é uma coisa muito pessoal, sabe? Mas é muito bom você se analisar e ver o que você tá fazendo, coisas que você está apegado, que você precisa abrir mão, sabe? Renunciar por Deus. E tem que ter muito domínio próprio para conseguir, assim, abrir mão e se manter constante. Isso é muito real. Mas é nas pequenas coisas que a gente prova a nossa fé. E, assim, se você conseguir renunciar a coisas simples que você é apegado, você vai conseguir também lidar com coisas grandes e dificuldades que podem vir na sua vida. E aí entra uma parte da Bíblia que fala assim, que é melhor entrar sem um olho no céu do que com os dois, que é melhor entrar sem uma mão do que com os dois. Eu não sei se vocês já escutaram isso tem a ver com renúncia, que é melhor você renunciar, muita coisa na sua vida, do que você continuar com a vida que você tem e tudo, e você não conseguir entrar no céu, sabe? Então, quando eu penso assim, que é melhor eu renunciar a isso do que continuar com isso, que, sabe, é uma questão de vaidade e não conseguir ir pro céu.
Eu não sei se vocês conseguiram me entender muito bem. Tem renúncias que é muito facinho assim de fazer. Tem coisa que é muito fácil de abrir mão. Tem coisa que vai ser mais fácil, mas tem vezes que Deus vai te pedir pra renunciar a coisa que vai doer, que vai chorar, que vai assim magoar. Tem casos assim que Deus vai te pedir pra renunciar, por exemplo, o seu namoro. Deus vai te pedir pra renunciar a uma coisa que você gosta muito e vai ser difícil, vai doer. Mas acredite, vai valer a pena. E pra dificultar ainda mais, quando você renuncia, principalmente coisas que você é muito apegado, parece que, assim, pra dificultar a sua vida, o inimigo vai tentar intensificar o seu sofrimento. Então é uma luta grande e você tem que ter muito domínio próprio para conseguir se manter constante na sua decisão. Vou te dar um exemplo. Sabe quando que a gente é criança? Ou você se lembra quando você era criança e você queria muito fazer uma coisa, mas aí você vai lá, pede para os seus pais para você fazer e eles te dizem não. Na hora, assim, algumas crianças choram, faz birra, fica chateado, não quer falar com seu pai, sua mãe, e a gente não entende o porquê que a gente não pode fazer aqui. Mas aí quando você cresce, você para e observa e vê que, cara, eles tinham razão e ainda bem que não me deixaram fazer aquilo, e você vai lá e agradece. A mesma coisa que acontece com a nossa caminhada com Deus e com as renúncias. Muitas vezes a gente fica chateado, fica triste, a gente não sabe o propósito de Deus estar nos pedindo para renunciar a tal coisa. Mas mais pra frente, depois de um tempo, a gente vai conseguir compreender o mal que havia naquilo que a gente não queria renunciar. E a gente vai ser grato por isso. E assim, quando eu estive renunciando àquelas roupas, não fazia muito sentido na minha cabeça o porquê. Mas hoje eu entendo qual era o propósito de Deus e o mal que existia por trás daquelas peças. E aí eu consegui entender melhor a vontade de Deus e eu agradeci porque Deus me fez manter constante e eu consegui ter o domínio de não mais voltar para aquelas peças. Então, eu tô gravando esse podcast aqui com o intuito de te fazer refletir. Você tem renunciado à sua carne? Você tem renunciado aos seus desejos? Será que você tem renunciado àquelas coisas que você sabe que te afastam de Deus? Se a sua resposta for não, ou você pode ir de joelho, ore a Deus, busque a Deus e peça para que Ele te dê força, que te dê domínio próprio e que Ele te ilumine e te mostre o que você precisa renunciar, o que você precisa abrir mão. E se você já sabe o que você precisa renunciar, peça para Ele força para tomar essa decisão. E se você aí já renunciou uma coisa, mas você acabou voltando, não importa o que, não desista, volte a buscar a Deus, ore, peça a Ele força e tente de novo. A vida é sobre isso, a gente pode cair e errar, mas a gente não pode desistir. Então não desista, persista, peça para Deus, só Ele vai te dar a força que você vai precisar para conseguir vencer. E eu acho que uma das coisas que o diabo não gosta é de pessoas que renunciam, é de cristãos que renunciam à sua carne e às suas vontades. Porque quanto mais você renuncia, mais parecido com Deus, mais parecido com Jesus você se torna, mais perto de Deus você vai chegar. Então Ele não quer que isso aconteça e por isso Ele vai tentar dificultar o caminho, mas tudo é possível ao que crê. E uma coisa muito legal de você fazer é, na correria da vida aí, sempre dar uma pausa, parar, tirar um tempinho sozinho, em silêncio, observar o seu coração e sua vida. Observe a vida que você tem levado, as coisas que você tem feito, os lugares que tem frequentado, o que você tem assistido, ouvido, falado, pensado. E aí analise tudo isso e veja onde você está errando, onde você precisa corrigir, o que você precisa tirar, colocar. E faça essas correções, essas renúncias, porque tudo isso é importante para manter a gente perto de Deus. Reflita sobre isso, reflita sobre tudo que eu falei aqui, porque assim, não existe caminhada com Deus sem renúncia. A gente tem que renunciar, porque quando a gente aceita Jesus na nossa vida, a gente se torna uma nova criatura, a gente nasce de novo e é como diz um verso que eu amo muito, que fala assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.
esse verso não seja só um verso lindo, mas que seja uma prática na vida da gente. E foi isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast aqui. E eu espero também que eu tenha conseguido assim me explicar bem para vocês. Mas eu queria muito gravar esse vídeo e falar um pouco mais sobre isso, porque renúncia é muito importante. E nos dias de hoje estamos vendo muito isso, de pessoas vivendo o cristianismo personalizado, cristianismo à nossa maneira, renunciar apenas às coisas que a gente quer e deixar aquelas coisinhas que a gente sabe que tem que renunciar, mas a gente não quer abrir mão, sabe? E as coisas não podem e não devem ser assim. A gente tem que renunciar às nossas vontades e os desejos da nossa carne, matar o nosso eu todos os dias. Mas é isso. Eu espero que esse podcast aqui tenha te ajudado a, assim, entender mais sobre isso, que eu tenha conseguido explicar também bem e que te ajude aí na sua caminhada com Deus e na sua vida espiritual. Mas é isso, eu vou deixando vocês por aqui e a gente vai ficar com o encontro marcado para o próximo vídeo do canal. E é isso, minha gente, fiquem com Deus, beijos de luz e tchau!